Fala, Vini, boa tarde, tudo bem? Fala, Lu, beleza? Tudo certo, cara. Primeiro, Tudo obrigado pelo teu certo. tempo, pela tua disponibilidade. Como eu tô te falando, Vini, essa série aqui nasceu da minha própria necessidade e curiosidade de aprender mais com profissionais como você, que estão no dia a dia vivendo os desafios e também as conquistas dessa profissão que, de fato, muda a vida das pessoas. Então, o Raio-X do Personal Training nasceu com essa missão de criar uma foto, um raio-x do mercado hoje, mas, ao mesmo tempo, ter profissionais como você. Você sabe o quanto eu acompanho tua trajetória, o quanto eu admiro o teu trabalho, para poder compartilhar conhecimento com essa galera que está no dia a dia vivendo os mesmos desafios que nós dois. Então, Vini, para a gente começar, quero pedir para você se apresentar e já emendar contando como que você começou na área, o que te motivou a entrar na profissão? Beleza. Boa tarde aí, pessoal. Meu nome é Vinícius Cabral, conhecido como Bazan, o pessoal do Core. Já estou aqui, eu falo assim, o que eu tenho de informação, eu tenho de Core 360, né? Porque eu comecei minha especialização com vocês em 2009, em 2010 eu me formei, e aí, pô, acho que de tanto eu aparecer nos cursos aí, me foi oferecida a oportunidade de trazer os cursos para minha região. Aí depois entrei para o time de performance, depois virei Master Trainer, continuei time de performance Master Trainer, e nessa caminhada aí já tem basicamente uns 15 anos que a gente estamos juntos, né? E assim, eu quando entrei na educação física, eu tinha uma visão, e o Core 360 foi um divisor de águas para mim, né? No meu conhecimento, na atuação dentro da área, e pensando assim, sempre como performar e resolver problemas dos alunos, né? Patologias, enfim. E hoje eu estou basicamente assim, estou migrando agora para o digital, né? Não tem 6 meses que eu entrei no digital assim, com consultoria. Agora estou fazendo as mentorias também para professores. E, cara, é bem aquilo que a gente falou há pouco, né? O funil está estreitando. Então a gente tem que ter esse bate-papo com vários profissionais para ver o que está acontecendo em cada região, né, o que está se fazendo de melhor, qual a necessidade, porque às vezes a necessidade de um é a necessidade do outro, a ideia de um, a ideia do outro também. Vini, perfeito. E me conta um pouco, olhando para trás, quando você saiu da universidade, entrou lá na sala da academia, o que você tinha de expectativa e o que naquele primeiro momento foi muito diferente em relação àquela tua expectativa inicial? Minha pergunta é, o que você imaginava em relação ao dia a dia da profissão e o que você encontrou? Se era muito diferente, se foi exatamente o que você esperava? Lu, eu vou ser bem sincero, assim, que a gente sempre, quando entra na faculdade, espera assim, você é um profissional de sucesso, bem sucedido, né? E aí, quando você entra, você vê que não é tanto assim. Mas eu não tive tanto esse choque, sabe por quê? Eu tive a sorte, né, de conhecer. Eu falo assim, a empresa Core 360, além de ter me dado conhecimento técnico, me deu grandes amigos e grandes contatos profissionais. Então eu tive muito essa comparação, como eu falei, eu vivia aí, né? Eu tinha essa comparação com aqui. Eu não sofri tanto como alguns professores sobre aquele negócio assim de tipo, será que. Porque sempre a dúvida do professor é assim: ele começa na sala de musculação, ele tem o garantido dele, às vezes ele pega uma academia de manhã, uma tarde e uma noite, e aí tem aquelas horas de sala de musculação. E aí ele começa a pegar um personal ou outro, só que ele nunca abandona a sala de musculação, porque ele fala assim, pô, não é garantido, tudo. E eu tive a sorte que quando eu decidi abandonar a musculação, as salas de musculação, eu logo já empreendi, montei um estúdio, né? E o que me fez não desanimar, que às vezes eu vejo que muitas pessoas desanimam, foi o quê, cara? Eu sempre estava buscando conhecimento e evolução. Isso que nunca me fez voltar para trás, porque eu sempre tinha aquela salvação do quê? Eu era recomendado, eu tinha um nome, as pessoas me conheciam pelo meu trabalho. Que eu vi pessoas da minha turma e da mesma época que eu que tiveram esse bloqueio, por quê? Porque simplesmente faltou-se atualização. Buscar no mercado o que há de novo, o que está acontecendo, não ficar se espelhando também, porque assim, eu acho que tem uma linha bem tênue entre necessidade e aquele, não vou falar fútil, mas fazer o que todo mundo está fazendo porque deu certo, entendeu? Eu sempre corri pela beirada assim, eu falei, não, legal o que todo mundo está fazendo, mas será que isso é a minha necessidade, a minha realidade, a minha região? Eu acho que não é, então eu vou por aqui Perfeito. procurando o que é. Perfeito.
E Vini, a gente está falando, eu perguntei um pouco desse início, né? E olhando os dias de hoje, a gente está dando um salto aí de mais de 15 anos. Então, qual que é a tua percepção em relação às maiores diferenças de 15 anos para trás para hoje? Quando você olha o mercado como um todo, então, a gente falando das academias, dos treinadores, dos alunos, aonde você vê as maiores diferenças entre esses dois momentos, se elas existem? Existe, Lu, porque assim, naquela época também, se parar para pensar, vou falar pela minha região, não tinha esse número tão grande de academias. Há 15 anos atrás a gente não tinha rede aqui. Hoje a gente já tem as redes. E as redes já tem 2, 3 unidades. O número de profissionais também era um pouco menor. Não que era fácil, mas você era mais fácil de se destacar pelo conhecimento. Hoje eu vejo que assim, o mercado, até de faculdade, está despejando aluno, porque eles estão fazendo o tal do EAD, né? Estão diminuindo a quantidade de tempo dentro do cara de uma sala de graduação. Está me ouvindo? Acho que voltou. Você caiu aqui. Não, não tem problema, Vini, eu continuo gravando, cara. Pode continuar de onde você Tranquilo. estava. E aí, assim, eu vejo que a dificuldade, eu falo assim, é complicado falar, mas é que está fácil, está difícil, mas acho que afunilou, como a gente falou. Tem muito profissional, tem muito lugar, só que as pessoas estão cada vez menos preparadas. Eu vou contar a minha experiência do quê? Eu lembro quando eu comecei a ministrar o curso de Core 360, eu tinha medo de ministrar porque eu era novo, comparado com os outros Master Trainers, né? Eu era um dos mais novos que tinham lá, e era só pessoas assim com mais idade. Cara, e o pessoal assim, eles estudavam mesmo, a galera tava saindo da faculdade assim, sabe? Eu cheguei a dar aula com o professor meu da faculdade aqui no Core. E hoje eu vejo que as pessoas estão procurando cada vez a matéria mais mastigada. O prático, assim, eles querem uma receita de bolo, eles não querem aprender como é que foi que funcionou para chegar naquilo ali. Eles querem uma planilha pronta, os números. Então, assim, ao mesmo tempo, tem muita concorrência, mas quem tiver preparado vai ficar um pouco mais fácil. E até aí outro paralelo que eu uso também, acesso ao material. Hoje, cara, pô, você consegue livros que você não conseguia, você consegue artigos, você consegue vídeos explicativos, que naquele começo lá do Core, cara, era complicado. Eu lembro até que na monografia, o pedi para você mandou um monte de artigo que era tudo em inglês, porque a referência de elemento funcional já estava muito nova no Brasil. Então só tinha artigos fora. Hoje, cara, literatura tem aí, ó, a rolê. E Vini, olhando, entendendo essa mudança no mercado, olhando a tua realidade, qual você considera que são hoje as maiores barreiras ou desafios para o teu negócio? Então, você acabou de contar que você tem hoje um negócio híbrido, né? Você tem teus atendimentos presenciais, tem tua consultoria online. Aonde você observa que estão os maiores desafios para o teu negócio, para o crescimento do teu negócio hoje? Hoje, para mim, Lu, é gerar conteúdo. Sentar na frente de um celular assim e gerar um conteúdo de valência mesmo, assim, que eu consiga prender a atenção de um cliente, chegar assim, porque a autoridade a gente conquista ela, hoje a gente conquista através da rede, né? Porque, eu vou falar, eu tive autoridade por muito tempo aqui, falasse anteriormente funcionário com a 360, para falar, o Vinícius do Core, porque a gente estava na mídia junto com a empresa, nos eventos. Hoje é geração de conteúdo, é o cara sentar e ao mesmo tempo você realmente, eu falo assim, não é fazer postagem, é gerar conteúdo, porque postagem todo mundo posta todo dia. Agora, hoje, para mim, uma dificuldade que eu tenho ainda é gerar conteúdo. E hoje em dia, Vini, olhando a tua fonte de clientes, qual que é a principal origem desses clientes? É rede social, é recomendação, mídia paga? Da onde vem ver os seus clientes hoje? 100% indicação. Hoje eu tenho uma carteira de clientes que são assim, vem através de outros clientes e eu tenho bastante parceria com médico, clínica de fisioterapia. Aí eu tenho, tipo assim, já tive alunos e parceiros que são especialistas em joelho, especialistas em ombro, a maioria tudo que é da parte de fisioterapia e médica, né? E eu, acho que tem um ou outro que vem através de nutricionista, mas hoje 100% da minha carteira é indicação. Nenhum vem por rede social ou porque tipo, recebeu um anúncio. Assim, às vezes a pessoa até entra no Instagram e me chama porque alguém falou para ele já.
Não foi porque ele achou do Instagram. Vini, olhando essas barreiras de hoje, mas olhando também todo o know-how, o conhecimento que você foi colhendo aí ao longo dos anos, se você pudesse olhar para trás e dar um conselho para o Vinícius de 15 anos atrás em relação à profissão, qual que seria esse ou esses conselhos e recomendações que você poderia dar para você mesmo lá atrás, se tivesse uma máquina do tempo hoje? Cara, eu vou ser bem sincero para você, Luke, eu acho que eu fiz o que tinha que ser feito por ser curioso, porque igual eu falo, sempre tive um negócio, estuda, vai atrás, porque assim, às vezes eu acho que alguma coisa que eu não fiz, que eu não me arrependo, é não ter feito mais curso. Ter de repente investido sair para fora, ou alguma coisa assim, mas e é o que eu falo nas minhas mentorias para o pessoal tudo assim, eu falo, cara, o seu diferencial é o seu conhecimento. Não é a roupa que você usa, não é o cabelo que você corta, que você parece, não é o produto que você está usando, a máquina que você está usando, não, é o seu conhecimento. E eu tive essa oportunidade de entrar, tanto que eu sempre falo, é engraçado eu falar isso, mas eu lembro quando eu fui, né? Você que administrava os cursos lá na Pelé, né? Eu fiz lá no Pelé. E eu lembro que a primeira vez que eu fiz um curso do Core, eu falei assim, cara, não entendi porra nenhuma. Aí eu falei, não, não é possível. Aí voltei depois, aí voltei no Luciano Sargentini, fui voltando, até que um dia do pessoal da organização do Corpo falou assim, ô, você mora aqui? Eu falei, não, cara. Você mora onde? Eu falei, Campo Grande. Quanto que dá a distância? Eu falei, cara, dá 1.000 quilômetros. Ele falou, pô, mas você tá aqui quase todo final de semana. Eu falei, então, irmão, é porque a informação não tá chegando lá. Então eu tenho que vir atrás. Então, o conselho que eu faria mais curso e eu daria esse conselho sempre, cara. Se atualize, cara. Se atualize e busque o que é de melhor, assim, de conhecimento. Mas, Vini, você trouxe agora um ponto que eu achei muito relevante e até está se refletindo nas respostas lá da pesquisa do Raio-X, que enquanto a gente fala aqui está rodando. E você trouxe em alguns momentos aqui a tua fala, que quando a gente olhava os cursos lá em 2008, 2009, que foi exatamente você estava na origem do negócio, né, do Core. A gente começou em 2008, em 2009 você já estava no curso lá em São Paulo. Então, na época, o acesso à informação, ele demandava muita energia. É o que você falou, você foi ter o TCC lá, eu tive que pegar cópia dos artigos lá que eu tinha, que provavelmente eu usei para produzir aqueles primeiros cursos, mandar lá isso nem lembro em que formato, não sei se foi em fax, provavelmente não, mas não foi muito... Foi e-mail, foi e-mail. Foi e-mail, o negócio escaneado, enfim. Exato. Daí, nesse tempo, a gente teve um salto onde, cara, basicamente qualquer informação em relação a todas as áreas do treino, elas estão disponíveis de graça hoje. É só se você tem um esforço mínimo para buscar o negócio. E em todos os formatos que você quiser. Pode ser vídeo, pode ser texto, pode ser podcast, enfim. Você tem múltiplos formatos e todas as informações disponíveis. Então, quando você pensa nesse salto em relação a acesso à informação, a gente pode discutir o que é de qualidade, o que não é, enfim, mas toda a informação está lá. Se você fizer uma curva paralela a isso, do salto de qualidade em relação à experiência de treino mesmo, experiência de treino e resultado, a gente não teve uma curva no paralelo, a gente não teve um salto exponencial no que está sendo oferecido para os alunos lá no fim do dia nas salas de treino. Então, o que você enxerga hoje, como você disse, você está nos cursos Core, mas você também tem tua mentoria, como que a gente diminui essa distância para que o profissional consiga aproveitar um ambiente diferente daquele que a gente viveu, onde você tinha que fazer muita força, despender muita energia para ter acesso à informação, para um momento onde você tem toda a informação disponível, mas ao mesmo tempo tem muito ruído, tem muita informação ruim. Aonde você acha que está o X da virada de chave aí para o profissional diminuir essa distância? Lu, eu acho que é muito mais um trabalho pessoal, porque igual como você falou, antigamente, igual falando, tinha que pegar avião, pagar hotel, tudo para ir buscar informação. Aí depois, o máximo que a gente trocava era texto, o Malemar trocava um vídeo. Hoje, se você sentar e escrever um assunto, você tem mentorias, videoaulas, podcast, como você falou, tudo ali. Eu acho que está na seleção do público, porque eu vejo que às vezes as pessoas não estão sabendo buscar. A informação está ali.
Eles não estão sabendo é filtrar essa informação. Porque, igual você falou, tem muitos ruídos entre isso. A gente vive numa época, eu falo que não é questão nem de desrespeito, Lu, mas eu lembro que a gente ia para o Fitness Brasil, para isso, pô, a gente sentava numa sala de treinadores lá, e você não via ninguém falando mal um do treino do outro, da metodologia do outro. Hoje você entra para ver um vídeo, o cara já está assim, pô, sabe aquele cara não sabe de nada, eu que sei, eu que tenho a verdade. E às vezes parece que o cara que grita mais chama mais atenção. E eu vejo que as pessoas, assim, pô, eu vejo muito, eu falo que eu sigo muitas pessoas excelentes que às vezes não tem expressão para o mundo normal, mas para o meu meio tem uma expressão muito grande, que às vezes ele não é ouvido porque, tipo, tem um que fala mais alto e às vezes vão falar português, ganha no grito, ganha na crítica. E as pessoas hoje, elas estão cada vez menos críticas, elas não tiram o posicionamento delas, elas vão, eu não vou citar nomes porque não é legal, mas, o fulano tal influência falou que isso aí não presta. O tal fulano falou que isso aí também não presta. Mas eu vi que o outro cara falou que isso é bom. Aí você fala, mas ele é professor de educação física? Não, ele é modelo, influencer, dono de uma marca. Então, assim, eu acho que o que atrapalha hoje muito é o excesso de informação sem filtro. E a própria posição da pessoa, né? De falar assim, não, cara, esse aí o cara tá certo. Não tá... cara, e é triste, sabe o que é ver também, Lu? Pessoas formadas dando ouvido para essas pessoas que não são formadas, não são nada, é simplesmente um cara que tem lá 1 milhão de seguidores, faz propaganda de suplemento, de marca de alguma coisa, e ele tem mais ouvido que nós, né? E, Vini, nesse cenário, vou aproveitar e fazer 2 perguntas, tá? Em relação ao que você comentou agora. Acho que você tem um cenário hoje, que eu concordo, onde você tem muita informação relacionada a exercício físico, treinamento, fitness, enfim, nome que a gente queira dar isso, sendo produzida, mas isso mais confunde que informa nossos clientes. Então, ao longo do tempo, e eu acho que é super claro, e está sendo claro em todas as conversas que eu tenho, que é consenso que isso não tornou ninguém mais saudável, não tornou ninguém mais aderente em relação ao exercício, só cria mais ansiedade e mais necessidade de consumo. Então a gente sabe muito bem que toda essa informação, esse monte de coisa que está sendo produzida é só para vender alguma coisa, e coisas que geralmente as pessoas não precisam, cara. Não precisam. Então, olhando esse cenário e olhando esse teu projeto no digital que foca num público hoje que não é aquele público que se emociona muito com esse lance de rede social, de imagem, que tem mais capacidade de investir e consegue enxergar que esse investimento vai gerar benefícios para ele a longo prazo, o que você pode dizer para o profissional, aí eu te fazer uma pergunta para outro cenário, para o profissional que está no teu momento, cara, de tempo de profissão, mas está no momento profissional diferente de você. É o cara que já se formou há bastante tempo, já passou por várias fases do mercado, mas se encontrou numa situação que ele não consegue mais ter tantos alunos, ele não conseguiu escalar o negócio, não tem mais serviço na prateleira, ele está estagnado e está começando a se colocar numa situação que a gente sabe que é difícil, é preocupante, cara. Que é uma situação, quando você chega e você não está crescendo e criando coisas novas, você não está parado. Em um momento você não consegue avançar, você está andando para trás. Que recomendação você daria para esse profissional, olhando, sabe, todas as dificuldades que ele tem hoje? Então, me aparece volta e meia pessoas que estão no mesmo tempo que eu, coisa e tal, falam assim, não sei se eu quero continuar, coisa e tal. Aí eu vou lá dar uma analisada no trabalho do cara. É o vulgo que eu chamo. O cara é garçom de anilha. Por que acontece? Cara, nós somos profissionais que somos ali. Resolver problemas. Então, o que acontece? Hoje o cara me procura por quê? Ele quer performar no esporte. Eu sempre falo assim, meus alunos são os famosos profissional amador. Que é o quê? O cara que não vive disso para isso. Mas o cara vai lá, paga 20 mil reais numa bike, o cara corre de moto, o cara faz corrida de carro. Eu já peguei N esporte. Só que o cara faz aquilo por hobby. Só que ao mesmo tempo ele quer performar. Ele quer melhorar o tempo, ele quer melhorar a distância, ele quer melhorar uma carga, não sentir dor. Ou ele está saindo de uma lesão e quer voltar para o esporte. Então é isso que acontece. E o cenário que eu vejo que muitas pessoas estão morrendo são aqueles que estavam vendendo o estético.
No final, a gente sabe que todo mundo no final quer estar bonitinho, mas você sabe que isso tem um caminho. E às vezes as pessoas estavam vendendo só aquele estético. Olha, vem aqui comigo que eu vou te dar um shape, vou te dar um braço, um bumbum na nuca, aquela parada toda. Inclusive, até nesse último curso agora que eu comecei do Corca, um rapaz me procurou e falou, Vinícius, eu sou da época do pessoal do fisiculturismo. Só que para mim o mercado estacionou. E eu estou procurando, eu vi o seu perfil, eu vi a sua linha de trabalho, o cara mudou totalmente. Eu estou acompanhando ele, até dando salto para ele mudou da água para o vinho. E eu percebi que, tipo assim, realmente é isso. Então, nós como profissionais, a gente tem que estar, além de atualizado, entender que a gente não é um acompanhante de hora. A gente está ali para resolver o problema do cara. Cara, e aí, o que você está precisando? É isso. E eu vejo que as pessoas que ficaram para trás é aquele cara que virou aquele acompanhante de sala de musculação. É aquele cara que não planeja nada, não busca, não estuda e fica ali todo dia, só troca de amigo. Porque, cara, e ao mesmo tempo, Luciano, ao mesmo tempo que está chegando informação para nós profissionais, o teu aluno também está vendo, ele está consumindo. E aí ele começa a consumir e começa a falar assim, cara, mas pô, meu personal nunca me perguntou isso. Cara, meu personal nunca veio fazer isso comigo. Aí ele pega do lado da sala de musculação, tem um cara fazendo. Cara, eu já vi. Dentro da sala de musculação, um cara está um mês com o profissional, o outro está com o outro e nunca vai soltar. Então, assim, a gente tem que traçar um paralelo que não só como nós temos informações, o cliente também tem. E, por vezes, eles chegam para a gente com a informação assim, ô, Vinícius, eu vi que isso aqui, o cara está correto. E se você não souber conversar com ele sobre isso, ele já fala, isso aí já não ficou para trás. Eu acho que o que mata na nossa área é a falta de atualização. É o que eu acho que mais mata, não só qualquer outra, mas a nossa, porque as pessoas consomem a nossa área. Você não vê ninguém numa roda de churrasco de coisa comentando uma técnica nova de engenharia, Exato. uma técnica nova de arquitetura. Agora, na nossa teste vai ver, roda de conversa assim, pô, eu vi um cara lá falando sobre um treino de mobilidade, um treino de hipertrofia, diz que o treino desse gera mais força que o outro. Você vê, roda de pessoas comuns. É um bom ponto. Exatamente. Então, assim, se a gente não tiver atualizado, cara, o mercado engole. E como última pergunta, se você pudesse dar uma dica ao longo desses anos, você olha para essa atividade ou para essa estratégia e faz com que seus clientes considerem teu trabalho indispensável e único, como eles consideram hoje, qual que seria essa dica de estratégia, de atividade, de alguma coisa que você faz que você pode compartilhar com quem está nos ouvindo? Lu, é sempre um negócio que eu lembro que eu vi até de você, cara, no projeto do Corpo, fala assim, é você cuidar do seu aluno 24 horas, 7 dias por semana e 30 dias por mês. Mas não é todo dia você ligar para ele e perguntar se ele comeu, se ele treinou, não é. É você estar atento à rotina dele, ao que ele faz, ao que ele passa, porque nós acabamos sendo aquele psicólogo. Então a gente tem que entender que, tipo, cara, como é que tá a semana do cara? Procurar se adequar a um ambiente dele, porque eu vejo que tem muitos profissionais que fazem o aluno se adaptar ao treino dele, não o professor adaptar a realidade dele. Então, assim, você tem que ser... E mesmo assim, você consegue sem... como posso falar? Sem você, de forma implícita, igual exemplo, pô, eu tenho um aluno meu que ele odeia trabalho coordenativo. Eu consigo lhe fazer, durante um exercício físico, trabalhar coordenação física, sem precisar que ele vá para o estado de agilidade, porque ele precisa. Então, é você personalizar o máximo possível para o seu aluno o treinamento dele. E aquele cuidado que ele fala, assim, cara, de você saber como é que ele está... psicologicamente até, né, cara? A gente fala, saber como ele está, o dia a dia dele, se ele está cansado. Não simplesmente chegar lá, não, bora, vai, desceu aí, bora, pau. Eu acho mais assim, eu não sei se respondi com essa palavra, mas é o cuidar do aluno de uma forma global, não simplesmente daquela uma hora de treino. É você estar preocupado com ele, assim, sempre de uma forma assim, do nada, quando ele está ruim, você mandar uma mensagem. Eu, por vezes, faço muita conexão dos meus alunos com o médico. O cara não sabe nem onde achar um especialista. Pô, eu aproveito meus network. Pô, tem como atender um aluno meu? Pô, mas tem como. Encaixo lá. Então, é você ter esse cuidado, essa atenção com o aluno. Perfeito, Vini. Cara, muito obrigado pelo papo, por todo o conhecimento que você compartilhou aqui. Você sabe o quanto eu sou, cara, fã da tua trajetória e do teu trabalho. Espero que a gente possa falar mais. Vamos sim. Agradecer a galera aí, tudo de bom. E vamos junto aí evoluir, né? Pra cima. Valeu, Vini. Valeu, Lu. Obrigado. Um abraço.